Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para Coivaras do Piauí, nosso bom dia aí para... Opa, professor Jurandir acompanhando a gente aí. Bom dia aqui, deixa eu ver aqui. Coivaras, opa, Danúzia acompanhando, bom dia. Bom dia, Ilha Grande. Bom dia, Landry Salles. Bom dia, Monte Alegre. Bom dia, Nova Santa Rita. Bom dia, Nazaré do Piauí. Enfim, nosso bom dia a todos vocês. E, olha aí, tô vendo, né, a aula anterior maravilhosa. Espero que ao final também eu pegue um maravilhoso desse também. Nós vamos dar início hoje. A aula passada nós temos uma abordagem geral do curso, né? Agora nós vamos, da disciplina. Agora nós vamos começar a falar especificamente do legislação empresarial. Vamos fazer uma introdução, tá? Nós vamos conhecer as fontes, tá? Nosso roteiro está aí. As fontes do primordial do direito empresarial. Vamos ver o que é empresário. Vamos ver empresário individual, EIRELI, sociedade empresária. E o nosso objetivo é construir uma base teórica sobre o funcionamento e os principais elementos do direito empresarial. Vamos ver aí teoria, práticas e ver as aplicações disso, né? Então, vamos lá? Estão preparados para isso? Então, vamos que vamos, né? Introdução ao direito empresarial. Na verdade, pessoal, nós vamos conversar com vocês um enfoque mais do ponto de vista gerencial, tá? Menos direito, mais empresarial, que é o que a gente precisa para gerir as empresas, tá bom? Ao longo dessa aula aí nós vamos ver aqui, nós vamos entender de onde vêm os preceitos que regem o direito empresarial brasileiro, vamos definir juridicamente o que constitui empresário e conhecer as diferenças legais entre empresário individual, EIRELI e sociedade empresária. É isso aí. Então, vamos lá conhecer esses tópicos. Então, legislação empresarial, né? Vamos colocar aqui para vocês uma situação, um problema, que é o que vocês vão ver, deparar no dia a dia, né? Para a gente poder compreender como é que funciona essa dinâmica, né? Em nosso país, vamos conhecer isso aí. Veja só. Existem regras, uma série de regras e preceitos para que uma atividade possa ser prestada em nível organizacional, de organização empresarial. O nosso modelo jurídico, né, está baseado fortemente em leis. E a partir dessas leis, a partir delas, é que são estruturadas as condições que precisam ser atendidas para a prática empresarial organizada. Então, vamos compreender essa situação, problema, para que vocês, ao final, consigam resolver. Olha aí, premissas. Vamos conhecer essas premissas para vocês chegarem a uma coisa. Na verdade, assim, pessoal, essa situação, problema que a gente está colocando, é uma historinha, né? É uma historinha que vai permitir vocês depois compreender melhor a realidade diante de situações que vocês poderão estar envolvidos. Veja só, como premissa, a atividade empresarial consiste em um importante fator de desenvolvimento econômico, seja no que se refere à geração de renda e emprego e até mesmo questões tributárias. Então, já vimos aí que a atividade empresarial ela envolve também o emprego e as questões tributárias. No nosso Estado brasileiro, né, tem grande preocupação quanto à normatização. Então, nós vamos ver muita coisa que está normatizado. Então, significa que o Estado controla absolutamente a atividade empresarial. Aliás, não significa... Vamos grifar isso aqui, porque isso aqui pode ser confuso para você. Pode haver confusão. Olha aqui. Não significa que o Estado controla absolutamente
a atividade empresarial. Então, já sabemos que o Estado não controla totalmente. Tem um certo controle? Tem. Mas sim que há normas consideradas como indispensáveis para o mínimo de padronização e segurança jurídica. Isso indica que o interesse de que as empresas e as atividade empresarial disponham de elementos de estabilidade, os quais, inclusive, favorecem adequada prestação de serviço e o fornecimento de bens no mercado. Então, já vimos que o Estado não controla, mas ele oferece algumas condições, tem um nível, de padronização, ou seja, de regulamentação, que é para dar segurança jurídica. E a preocupação do Estado brasileiro em elaborar normas é bastante grande, principalmente na atividade empresarial, e assim nós vamos ter um fator de desenvolvimento econômico, seja na geração de emprego, renda e também nas questões tributárias. Opa, está repetido? Está repetido aqui. Vamos passar para frente que isso aqui está repetido. Também está repetido? Não. O conhecimento dessas normas, chamada do direito empresarial ou legislação empresarial para nós, é de fundamental importância, porque é a partir delas que as ideias serão formatadas à luz da legislação brasileira, considerado como uma atividade organizada. Então, já sabemos que para você desenvolver uma atividade empresarial, há necessidade de observar as leis. O interesse dessa proteção legal, que você já imaginamos, mencionar, é o de proporcionar tranquilidade e segurança tanto àqueles que empreendem como para aqueles que desejam figurar como investidores, assim como todos aqueles que trabalharão no nível de gestão empresarial, auxiliando, assessorando ou tomando decisões. Então, a legislação ela serve para dar uma tranquilidade e segurança jurídica para os empreendedores. Mas aí assim, onde vamos encontrar normas do direito empresarial que são principalmente aquelas que nos interessam? Que tem algumas que podem ser somente se houver uma, mas nem todas. Então, onde é que, primeiro momento, é o seguinte: onde nós vamos encontrar as normas do direito empresarial e o que é empresário individual e sociedade empresária e quais são os tipos de societários previstos na legislação brasileira? São questões aí, a gente ver. E entender o direito empresarial é uma realidade presente no cotidiano da nossa sociedade e está diretamente ligado à ação dos profissionais. Assim, nós podemos dizer que é importante para nós conhecer os principais institutos que vamos estar inquietados e, afinal de contas, vocês vão, com espírito empreendedor, vão estar diante dessas situações. Então, feitas essas premissas, vamos agora imaginar o seguinte: você e dois amigos que estão concluindo o curso tiveram a ideia de empreender montando uma loja de suprimentos. Então, veja aqui, agora você e dois amigos já têm aqui, são 3 pessoas, vão montar uma loja de suplementos alimentares. Aí a localização, centro da cidade, é um lugar bastante atrativo para atividade comercial e tal, E tem, próximo desse local que vocês escolheram, uma academia que está recém-instalada. Então,
já temos aqui alguns elementos para nós. Olha aqui, ó. Tá? Você e mais 2 amigos. E já sabemos que vai ser uma loja de suplemento alimentar. Está localizado na região, área urbana, no centro da cidade. Tá? E tem outras atividades empresariais próximas. Cada um de vocês, você e seus 2 amigos, tem uma quantia de dinheiro. Então, cada um tem lá uma quantia de dinheiro para fazer investimento. A questão é a seguinte: seus amigos não sabem o que precisarão fazer, né, para realizar a ideia da loja. Então, teus amigos estão lá, simplesmente eles têm o dinheiro. Tá? Não sabem ainda como é que vai conseguir fazer a loja. E assim, olha, não pensaram se é necessário constituir ou não uma empresa. E também não sabem como ficará a questão do capital. Como ficará a questão do capital. E que quanto cada um terão de aportar e fazer para realizar seus objetivos. Então veja só, teus amigos estão leigos no negócio. Estão empolgados e tal, mas não estão sabendo de nada. Também temos muitas... você e seus amigos têm muitas dúvidas quanto ao tipo societário que vocês vão optar. Até porque, lembra que a gente falou das premissas que vai ter efeito na tributação, na contratação do pessoal? Então aqui, ó, temos um sistema tributário que pode ser favorável ou não para o empreendimento. Então já temos aí muita coisa, né? E é essa realidade mesmo que vocês vão deparar. Continuando a nossa imaginação, primeiro ponto é o seguinte, né? Como vai funcionar o relacionamento jurídico, né, da loja com o local que vocês vão alugar, aqui é o negócio aqui jurídico, da loja, lá na locação do ponto comercial ou com fornecedores. Como é que vai funcionar esse relacionamento jurídico? Como é que vai fazer isso? Agora é o seguinte, vem aqui a questão para vocês. A gente contou toda essa historinha aí. Agora é o seguinte, você, querido aluno, que está fazendo esse curso com a gente, na qualidade de administrador, ficou responsável para resolver essas questões e prestar as orientações a seus amigos de como será feito o negócio. Então, a ideia é exatamente essa aí. Professor, esse negócio aí que o senhor está dizendo, é isso mesmo. Se você está pensando em montar um negócio, aqui eu falei de uma loja de suprimento, mas poderia ser qualquer outro tipo de negócio, né? Você está se juntando com algumas outras pessoas para montar um negócio. E aí você precisa saber, né, como é que vai funcionar isso aí. Essa é a ideia. Veja só, que nós precisamos aí para vocês responderem essa questão, vão precisar aí de vários conceitos, né, e informações legais para tirar as dúvidas, né? E tais dúvidas são de extrema importância a partir da resposta dada, que você vai dar a eles, e poderemos falar em um negócio regular ou irregular sob o ponto de vista legal, algo que poderá acarretar sérias consequências patrimoniais, inclusive pessoais a todos, frustrando assim a ideia original. Então, vamos prestar atenção na aula. Vamos prestar atenção nessa aula para que a gente possa solucionar essa ideia. Pessoal, entenderam bem? Vocês estão diante de uma situação que vão constituir um negócio. E sabemos aí que vai ter relacionamento com o fisco, com fornecedores, com
o local onde vocês vão alugar. Então vai ter alguns relacionamentos jurídicos. E aí é importante que a gente saiba isso aí, para que não tenha prejuízo. Tá vendo? Então, vamos lá conhecer então os nossos requisitos para resolver, né? Então, é o que nós vamos discutir agora. Os pontos mais relevantes para que vocês possam resolver as inquietações na montagem de um negócio. E caso vocês tenham dúvidas ao longo da aula, vocês já sabem, já estão sabendo que vão montar um negócio. E agora, vamos conhecer. E ao longo da aula, aparecendo dúvida, vamos perguntando. Então, fontes primordiais do direito empresarial. Já temos aí um indicativo para vocês, né, da fonte do direito empresarial, que, para nós brasileiros, começa lá na Constituição e também vamos passar para o Código Civil. Então, nós temos aí como fonte primordiais do direito o Código Comercial e Direito Empresarial. Vamos fazer aí esse trocadilho primeiro, para a gente ver. Veja só, o Código Comercial, pessoal, ele é bastante antigo, ele é de 1850. Tá? Então, o Código Comercial de 1850 foi parcialmente revogado, principalmente toda a parte empresarial foi revogada. Só ficou a parte do direito marítimo. E em substituição isso aqui agora, nós temos o nosso Código Civil de 2002. Tá? Então agora nós já sabemos que temos aqui duas fontes primordiais. Uma delas está aqui a Constituição e a outra nós temos o nosso Código Civil. E assim nós podemos dizer que as nossas fontes primordiais do direito estão consubstanciadas tanto na Constituição como no Código Civil. E veja só, pessoal, que o Código Civil, né, é uma fonte privilegiada e vai ser o que nós vamos consultar muito a respeito disso, né? Vamos consultar muita coisa no Código Civil, né, para que a gente possa ter ideia. E, principalmente, possibilitando de uma forma inicial, né, nós vamos ter organizações das atividades econômicas que vem lá da nossa Constituição. Então, nós temos a nossa Constituição, ela já nos traz, né, os indicativos, né, da atividade econômica. Então, a atividade econômica, para desenvolver, ela tem que respeitar a nossa Constituição. Então, nós estamos aqui como fonte primordial para a gente, a nossa Constituição e o Código Civil para vocês. Eu coloquei, inclusive, como referências aí, caso vocês queiram aprofundar, né, tanto a própria Constituição, como aí o Código Civil. São duas edições recentes aí que eu coloquei para vocês. Veja lá, na nossa Constituição, ela prevê uma série de princípios, inclusive os princípios ligados à atividade econômica. Se não vejamos assim, olha, no artigo 1º, inciso 4 e artigo 170, trata-se da livre iniciativa. Né? Trata-se da livre iniciativa. Lá no artigo 170, inciso 4, nós temos a liberdade de concorrência. Também, no artigo 5º, inciso 22 e artigo 170, inciso 3, trata-se da função social da empresa. E no artigo 5º, inciso 17 e 20, trata da liberdade de associação. Professor, me diga uma coisa, o senhor está falando de livre iniciativa, mas não é negócio de empresa?
Ora, para você montar o teu negócio, você precisa ter iniciativa. E essa iniciativa é livre para você montar uma padaria, para você montar um salão de beleza e tal. É isso que está a questão. É livre para você empreender, tá? Exceto, é claro, né? Tem algumas restrições com atividades ilegais, tá? E, professor, tem atividade ilegal? Tem. Por exemplo, tráfico de droga é ilegal. Livre concorrência, então, significa que você pode instalar o teu negócio, esteja alguma loja que vai ser concorrente sua ou não. Uma empresa que pode ser concorrente ou não. E você pode instalar em qualquer lugar. Porque os concorrentes teus que estão lá, não vai dizer que você não pode ir, porque é livre concorrência. Também está lá na Constituição, aqui já fala diretamente de empresa. Está lá que a empresa ela não é somente para ganhar dinheiro, só para ter lucro. Ela tem uma função social, né? Professor, esse negócio de liberdade de associação aí, para que serve isso aí? Isso aí não é para formar sindicato, formar associação de bairro, essas coisas? Claro que não, né? Se você e mais teus 2 amigos estão querendo montar uma empresa, um empreendimento, vocês estão fazendo o quê? Uma associação. À vontade de vocês para se associarem e montar, tá? Ah, não sei quanto custa não, Nova Santa Rita. Tem que consultar aí, tá? Você pode pegar aí as referências, né? Aí tem várias delas aí, tá? Mas se eu tiver alguma coisa, você passa uma mensagem para mim. Aí se eu tiver alguma coisa dessa assim mais atualizada, disponibilizada, eu mando para vocês, tá? Formem um grupo, tá? Forme um grupo de alunos e professores, e aí pode me incluir, que aí vocês vão pedindo dúvidas, né? Vou botando dúvidas e algum material que eu tiver eu disponibilizo para vocês também, tá? Tá certo, Nova Santa Rita? O que eu tiver livre, né? Porque tem algumas coisas que tem a questão de direitos autorais eu não vou poder passar, mas as que eu tenho livre eu posso passar. E algumas delas eu tenho, às vezes, entro em contato com o autor e peço autorização dele para mandar cópias e muitos deles têm autorizado. Bom, mas assim, nós temos aí agora os nossos estudiosos do direito, que são chamados doutrinadores, ou seja, aquelas pessoas que se dedicam bastante. E esses doutrinadores, eles estabelecem, elaboram princípios, né, que embora não seja uma lei, mas esses princípios eles são norteadores, inclusive para a constituição da lei, para a formação da lei. Tá? Porque aqui, pessoal, são pessoas que têm um conhecimento jurídico, né, bem especializadas, são camaradas bam mesmo, né, na questão do direito. E aí, esses camaradas tratam lá de alguns princípios, né, que são norteadores e que são aqui, olha aqui, ó. Primeiro, a preservação da empresa, a autonomia patrimonial da societária. Veja, pessoal, que essa autonomia também aqui, ela vai ter reflexo lá na contabilidade, né? A própria contabilidade tem um princípio lá, um postulado, que trata dessa questão. Também tem a questão da solidariedade, da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais e também a limitação da responsabilidade dos sócios sobre as obrigações sociais. Veja que, ao mesmo tempo, ele fala de subsidiariedade da responsabilidade social, mas também há uma certa limitação. Isso é um pensamento lá dos doutrinadores, tá? E assim, vamos avançar, né? Já comentamos com vocês, né? Que os doutrinadores, né, a doutrina, né, acaba sendo um conjunto de princípios, ideias, né, e ensinamentos de autores jurídicos especializados, que embora não seja uma lei, mas serve e dá um suporte para o julgador, o juiz ou o legislador,
tomar suas decisões, tanto para a elaboração da lei ou quando o juiz está diante de um caso concreto. E aí ele precisa fazer uma interpretação. E as doutrinas, esses princípios doutrinários, né, dão suporte para a tomada de decisão. Continuando nas nossas fontes, né? E veja que os princípios, né, encontros ligados à os princípios, né, relacionados à atividade empresarial, né, ligados à atividade empresarial, ou seja, né, o empresário ou da sociedade empresária diz respeito a uma ampla possibilidade para entender o contexto da sociedade. Então veja só, os princípios às vezes são muito amplos, né? E eles não são fechados. Vocês viram lá na Constituição, a gente falou lá, o princípio da livre iniciativa. Pronto, está muito aberto, né? Não é uma coisa fechada. Nós vamos ver mais na frente, quando eu for, para vocês compreenderem, mais na frente, quando aparecer uma situação bem fechada mesmo, eu vou chamar a atenção para vocês. Isso aqui, ó, é específico, não pode fugir. Já no caso dos princípios, né, vamos dizer assim, os princípios, vamos colocar aqui para vocês, vamos botar aqui assim, ó. Imagine que você, vamos pegar de vermelho, né? Pegar de vermelho. Imagine seguinte, vocês têm aqui um ponto A e tem um ponto B e tem um ponto C. O ponto A e o ponto B, o ponto A é uma origem. Então você tem uma situação, tem um problema. Mas esse problema, há necessidade de ter interpretações, né, que podem chegar no ponto A ou no ponto B ou no ponto C. Depende da circunstância. Tem alguém que acompanha jogos de futebol? Não? Mas vamos dizer assim, com exemplo, aqui. Numa situação A e B, numa atividade lá no futebol que o juiz precisa decidir ali. É uma questão de interpretação. Então veja só. Muitas das vezes, a gente sabe que colocar a mão na bola de futebol é infração, né? Seria o que? Vai ser penalizado o time daquele jogador que botou a mão na bola. Porém, existe uma questão de interpretação que imagina só, né? Vamos lá cobrar uma falta. O jogador vai cobrar uma falta e tem lá a barreira. Normalmente vocês já viram, né, que os jogadores colocam a mão na frente protegendo as suas partes íntimas. E aí o cobrador da falta chuta a bola. O camarada que está na barreira continua com a mão protegendo as suas partes íntimas. E a bola vem numa velocidade e bate na mão dele. O juiz não marca falta novamente, né? Infração, porque colocou a mão porque ali foi a bola que foi em direção à mão. O jogador não fez nada para impedir a continuidade da jogada. Agora, o jogador, né, tá lá. E aí é cobrada a falta. A bola vem por cima da cabeça, o jogador tira a mão da proteção das partes íntimas dele, leva a mão até a parte acima da cabeça e desvia a bola. Aí é uma infração. Questão de interpretação. E é para isso que serve esses princípios, para você saber como interpretar uma situação. É justamente nesse ponto aqui em que ocorre a participação dos princípios, né, que ajuda a interpretar se a bola bateu na mão, se é uma falta ou não.
Entenderam? Veja só, nós também agora vamos avançar um pouco mais. Que a atividade empresarial, ela também tem muita ligação com a sociedade capitalista, não tem? Tem. Né? Mas também nós temos uma dinâmica, nós temos também uma dinâmica quanto à oferta de produtos e serviços, e que estão ligadas, vamos apagar isso aqui, né? Que estão ligadas ao desenvolvimento socioeconômico. Então, aqui, nós temos, não é apenas desenvolvimento natural, mas temos aqui também a nossa sociedade capitalista, que proporciona uma dinâmica na oferta de produtos e serviços e nos dá a oportunidade de um desenvolvimento econômico e social. A liberdade empresarial, embora ela seja, se colocado na Constituição, o princípio da livre iniciativa, ela também precisa de ter, um mínimo de regulamentação para que não haja abusos. Então, a liberdade empresarial ela precisa ter algum regulamento, principalmente nos seus aspectos constitutivos e também na forma em que vão ser alocados recursos ou feita essa movimentação que vai ocorrer na economia e que vai gerar renda. Veja que nós vamos estar movimentando recursos, vai gerar renda e emprego, e mais oportunidade, nas mais variadas cadeias produtivas. E é isso, pessoal, que são os benefícios do empreendimento que consolida a nossa prática empresarial efetiva. Então, vemos aí que muita coisa acontece. E aí nós precisamos saber quem é esse camarada agora, esse tal de empresário. Quem é ele? Quem é o empresário? Bom, aí nós vamos ter que recorrer ao nosso Código Civil, lá no artigo, nós vamos ter que recorrer ao nosso Código Civil para que a gente possa ver. E assim, vamos ver aqui nas nossas fontes primordiais, consultando o artigo 966 do Código Civil, e ele está lá dizendo que empresário é quem exerce atividade profissional, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Veja só, pessoal, aqui é uma diferença do Código Comercial que era mais taxativo. Aqui não. É um código, um posicionamento mais subjetivo. Porque primeiro você precisa caracterizar, para caracterizar o empresário, que ele tenha que exercer uma atividade profissional, e que tem que ser econômica e ser organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Vamos compreender bem direitinho isso aí. Mas a gente tem algumas atividades que não são incluídas, a própria lei tira, a próprio Código Civil, tira essas atividades do conceito de empresário. Então aqui, são expressamente é porque está na lei dizendo que não entra no conceito. Então, assim, aqueles que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que contratando algumas pessoas. Então, é um intelectual. Essas atividades foram excluídas, foram excluídas lá pela própria lei. Depois eu vou passar para vocês a lei específica. E esse conceito de empresário está previsto lá no artigo, no Código 966 do Código Civil, está lá
dizendo que o conceito de empresário aplica-se à pessoa física ou à pessoa jurídica. Né? A pessoa física é aquela que está na definição lá do artigo 966 do Código Civil. E que exerça profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Esse é o nosso empresário individual. Veja que nessa posição aqui, nós chamamos aqui aquele que exerce, tirando aquelas atividades excluídas, então é a pessoa física, é eu mesmo aqui, ó, Jorge, ou é o, aí, como é que chama aí a professora? Coloca aí o Josenir também, pode ser empresário, né? Isso, tá? É nós mesmo, pessoa física. Já no caso da pessoa jurídica, da mesma forma que ela exerça atividade econômica, organizada e tal, né? Ele atua, chamado de sociedade empresária, né? E veja só, que quando nós falamos de sociedade empresária, então nós estamos falando aí de um gênero que subdivide em empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. É um outro tipo. Aqui, pessoal, é nesse caso aqui que a empresa ela exerça exclusivamente uma atividade. Então aqui ela é uma EIRELI. É um tipo de sociedade empresária, né? E assim, dentro do conceito de empresário, na verdade, nós temos um gênero que comporta o empresário individual, a sociedade empresária e o EIRELI. O artigo 966 do Código Civil traz para a gente, né, o empresário, o conceito de empresário como um conceito subjetivo, traz um critério subjetivo para analisar, né? Porque veja só, ele tem que considerar a atividade organizada para a circulação de bens e serviços, não é isso? Então, veja que aqui, ó, nós estamos falando de um critério subjetivo. Antigamente no Código Comercial, aquele que foi extinto, né, ele era taxativo e trazia lá uma relação, né, de quem desempenhava a atividade, né? Mas vamos aqui passar para frente que esse critério subjetivo, né, objetivo, está superado e não mais utiliza ele. Tá? Cuidado se vocês têm alguma interpretação, algum texto, alguma coisa que está falando do critério objetivo, que esse critério objetivo que está previsto lá no antigo Código Comercial já não pode ser mais utilizado e, para caracterizar, vamos usar o código, né? E dentro da característica agora que a gente tem é uma atividade organizada. Agora a característica é uma atividade organizada. Veja que está lá escrito no código, né? No artigo 966 está lá escrito que é uma atividade organizada. E veja só, quando fala de atividade organizada, nós estamos falando de qualquer atividade, pode ser qualquer outra, qualquer uma delas. Pode ser a loja de suprimento, pode ser a agricultura, pode ser a indústria, atividade organizada. Tá? Inclusive, a nossa sociedade, a nossa loja de suprimento, está aqui. Primeiro ponto, para solucionar a nossa situação, problema. Então já tem que ser, né? Vamos considerar aí como uma sociedade empresária. O que é empresário? Bom, os elementos formadores do critério legal da atividade empresária são, primeiro aqui, ó, o profissionalismo. O segundo, a atividade econômica, ou seja, visa lucro. Atividade, profissionalismo, está aqui, característica, habitualidade, tá? Ou continuidade da atividade. E
a organização que está o quê? É uma reunião articulada dos chamados fatores de produção, né? Seja ele mão de obra, capital, matéria-prima e tecnologia. Então, são critérios que você tem que levar em consideração para formar sociedade empresária. E também a parte da produção ou circulação de bens e serviços. Então, para que você caracterize um empresário, você precisa desses 4 critérios. E empresa? Pessoal, empresa, então, agora fica fácil a gente falar de empresa, que é uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços e que é realizada, como vimos, pelo empresário individual ou sociedade empresária. Perfeito? Continuando aqui, nosso empresário. Vimos, dá para vocês notarem aí que a diferença inicialmente entre empresário individual, sociedade empresária, está ligado à questão da reunião de vontades, né? E, obviamente, isso aí, o empresário individual, ele trabalha sozinho. Já a sociedade empresária, ela trabalha em conjunto com outras coisas. E veja que todas elas estão ligadas à finalidade de obter um lucro, né? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse comparativo de empresário e individual e sociedade empresária, mas a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Para a gente aprofundar esse conceito bem direitinho, tá bom? Nosso tempo já chegou no limite, um abraço e até a próxima.